Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu já havia falado em alguns áudios, mas sempre é bom lembrar, a epístola significa carta. Embora que não seja comum nós usarmos essa palavra, então se usa às vezes a epístola do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. E o apóstolo escreve à igreja de Éfeso numa data de 60 a 62, a média a provável data seria entre 60 a 62 depois de Cristo, e é considerado uma das epístolas da prisão, porque são das cartas que Paulo escreve quando ele está preso em Roma. Aí nós teríamos a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, a carta que ele escreve a Filemon, e nós vamos ver também a carta que ele escreve a Timóteo, porque ele também seria uma carta que ele escreveu da prisão. Agora, Éfeso era o mais importante centro comercial da Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, e era uma cidade portuária. Paulo ele visita a cidade no final da segunda viagem missionária. Nós temos 3 viagens missionárias de Paulo, conhecidas, quem sabe tenha outras. E na segunda, no final, ele visita, e na terceira viagem ele permanece 3 anos na cidade. Alguns manuscritos antigos dessa carta não contêm a expressão em Éfeso, que está no capítulo 1, que estão em Éfeso. Então não existe essa expressão. E aí se julgou que possivelmente essa carta fosse escrita para todas as igrejas daquela região da Ásia Menor. Mas o mais aceito e o mais entendido é que a carta é diretamente dirigida à igreja em Éfeso. Porque Paulo teve tanto tempo em Éfeso, e diz que ali de Éfeso o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Então, embora que Paulo não tenha formado ou fundado todas as igrejas daquela região, e em muitos lugares, quem sabe Paulo nem esteve, mas foi resultado do seu ministério, de pessoas que Paulo ganhou. Nós vamos entrar ainda na igreja de Colossos, e Paulo não esteve nessa igreja, nunca conheceu a igreja, mas é resultado de pessoas que Paulo ganhou e que foram e que abriram essa igreja. Então essa carta ela vai ter uma divisão bem simples. Do capítulo 1 a 3 vai ser uma mensagem de natureza doutrinária, e vai tratar dos privilégios espirituais da igreja. Do 4 ao 6, do capítulo 4 ao 6, vão ser exortações, e vai tratar das responsabilidades espirituais dos cristãos. Então, é interessante que Paulo, quando ele começa já a escrever a carta, ele já diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós temos todas as bênçãos, tudo é nosso. E ele vai depois falar sobre essas bênçãos, que é a redenção, a remissão, santificação, a glória que está reservada para nós, o penhor do Espírito. E ele começa a descortinar várias coisas que Deus ele nos concedeu e que são nossas em Cristo, que nós estamos ressuscitados com Ele, que estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Então, e aqui traz coisas bastante interessantes, porque aqui fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, em alguns áudios eu havia comentado que esse plano de salvação é um plano eterno, ele foi feito antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já haviam
planejado a nossa redenção. Então ele nos escolhe e nos elege antes da fundação do mundo para que nós sejamos irrepreensíveis diante de Deus. E aí ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a predestinação. Existem algumas igrejas que existe uma doutrina da predestinação que já simplesmente ela quebra a força do homem. Não, o homem não tem posição nenhuma. Tu nasceu, tu já está predestinado a ir para o céu e tu vai para o céu. Tu nasceu, está predestinado a ir para o inferno, tu vai para o inferno e aí pronto. Então é complicado da gente entender assim, porque aí nós não teríamos culpa nenhuma, nós já estamos predestinados para o céu ou para o inferno. Então existe essa ideia, não, nós estamos predestinados para isso. Mas essa doutrina é bastante rebatida no meio cristão, embora que ela em alguns lugares ela é aceita. Mas diz que Deus nos predestinou para filhos, e aí é a predestinação a partir de que nós aceitamos a Jesus, nós somos predestinados a ser filho. Aí seria uma outra compreensão, e tu vai ver que nas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, não se trata dessa doutrina de predestinação e não se aceita. Porque aí seria uma coisa assim, nós estaríamos inexcusáveis de tudo, porque se tu já nasceu e Deus já te escolheu para te ser salvo, então tu vai ser salvo de qualquer jeito. Existem algumas igrejas, eu já conheci, que elas não fazem pregação porque elas dizem as portas da igreja está aberta. Quem for para ser salvo vai vir. Então é essa história, essa crença de predestinação que prendeu o homem. Mas nós não cremos desse jeito, nós cremos que aqueles que são salvos estão predestinados para ser filhos e Deus nos dá a oportunidade. Agora é óbvio que Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar isso. Ele já conhece desde antes da fundação do mundo, Ele sabe. Mas a oportunidade e a salvação é para todos. Todos têm a oportunidade e todos vão ter a chance de ouvir o Evangelho e de tomar uma posição. A palavra de Deus, pelas tuas palavras, tu é condenado ou salvo. Então, essa doutrina nós não vamos poder agora parar aqui para falar muito, porque é algo profundo e que não vai ser em pouquinhas palavras que nós vamos resolver, mas quem sabe áudios futuros a gente comenta um pouco, não que a gente saiba tudo ou vai esgotar o assunto, mas pelo menos dá uma luz daquilo que muitas vezes a gente está no meio cristão, a gente não conhece nada de doutrina cristã. Não sabemos nada de doutrina, não temos conhecimento nenhum doutrinário. E esse é o perigo de muitas vezes nós ser enrolado na bandeira, como a gente diz, enrolado por qualquer um. Então nós vamos tentar falar alguma coisa sobre predestinação. Aqui também tem outros termos, fala sobre redenção. E essa palavra também a gente ouve, nós somos redimidos, mas a gente muitas vezes não sabe o que é redenção. Então redimir é resgatar, é como se um escravo naquela época estivesse sendo vendido numa praça e ele vem e ele é resgatado, você paga um resgate. Essa é a redenção. Jesus é o nosso redentor, quer dizer, o nosso resgatador, ele foi e pagou o resgate por nós. Ele nos compra. Então ele nos resgatou da escravidão. Então, para te entender essa palavra de maneira simples, redenção é resgate, é pagar o resgate. Ele pagou um resgate por nós, o preço do nosso resgate, como se nós tivéssemos sido sequestrados pelo pecado. E o pecado exige um pagamento para que tu seja liberto. E aí Jesus vem e ele morre e paga com sangue a nossa redenção. Porque aí tu vai ver aqui, está claramente o que eu estou dizendo, está aqui escrito no Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então é claro, ele paga o resgate com sangue, ele entrega a vida dele em nosso lugar para que nós sejamos resgatados. Então isso é redenção. Depois fala também sobre remissão, e também é bom a gente saber essa palavra. Remissão já é alguma coisa assim como perdão, como o alívio da culpa, né? A gente tem o termo como perdão. Perdão seria o alívio ou remissão da culpa do pecado. Então essa remissão é um alívio, é um perdão. E aqui no 7 diz a remissão das ofensas, quer dizer, o perdão das ofensas, o alívio das ofensas.
Então são dois termos bastante importantes aqui. Predestinação nós vamos tratar ainda, não que eu saiba tudo, mas eu vou procurar estudar bastante para poder te passar alguma coisa sobre essa doutrina. Mas nós temos essa doutrina da predestinação, de eleição, e temos algumas palavras aqui que são importantes. A redenção, já te expliquei, remissão. E depois nós vamos ao versículo 13, e aqui tem coisas também que eu já falei no outro áudio, mas não custa. E não é demais nós repetirmos sobre o penhor, que é o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, quer dizer, é a garantia nossa que vai haver redenção, quer dizer, Deus ele nos toma posse e ele vai nos resgatar, ele vai nos tomar para si, ele não vai nos deixar. Então nós temos essa garantia. Nós estamos naquela situação, como eu falei no outro áudio, do carro, o carro está alienado, é a garantia de que vai haver, Deus vai cumprir a sua promessa de nos resgatar. E aqui também tem outra coisa muitas vezes que passa desapercebido, diz que nós somos selados com o Espírito Santo, quer dizer, são duas coisas diferentes. Muitas vezes a gente pensa que é selado pelo Espírito, o Espírito nos selou, não, nós não fomos selados pelo Espírito. Se tu pegar aí no versículo 13, nós fomos selados com o Espírito, o próprio Espírito Santo é um selo da promessa de Deus, que ele vai nos resgatar. Então existe uma promessa e nós somos selados com o Espírito Santo, e isso é bastante interessante. Também aqui eu deixei passar, e eu vou voltar aqui, que no versículo 5 diz que Deus nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. E aqui a adoção pode dar a entender para nós que nós somos filhos adotados. Mas aqui tem um conceito que a gente vai aprender, não sei se tu já ouviu, mas essa adoção aqui não é uma adoção como nós estamos pensando, que a gente vai e adota uma criança e ela passa a fazer parte da nossa família. Não, nós nascemos na família de Deus, pela palavra do nosso Senhor, nós nascemos na família de Deus. Agora, aqui é um conceito que veio para o Novo Testamento, que vem da Antiga Grécia. Então, havia a adoção de filhos na Antiga Grécia, que não tinha, que nada tinha a ver com a filiação da criança, e sim com a posição em relação à família. Então, seria assim, vamos ver se tu entende. Pelo o ato da adoção, o filho, ao atingir a idade necessária, passava a posição de herdeiro da família. Então, ele já era filho. Não sei se tu está entendendo. Mas ele, quando chegava à idade, uma idade X, uma idade, quem sabe já de maior, ele passava a posição de herdeiro, ele se tornava herdeiro da família. E daí veio essa expressão bíblica da adoção de filhos. Então, essa adoção de filhos passou e chegou no Novo Testamento, e aí, biblicamente, Deus adota quem já é seu filho. Então, nós somos nascidos na família de Deus e nós somos adotados. Então, é interessante saber, não é que aqui diga que nós fomos adotados, não, nós somos já filhos de Deus, e essa adoção já é simplesmente nos tornar herdeiros na família de Deus. No capítulo 2 vem algo também tremendo, que é a salvação pela graça. E aí Paulo vai trazer que ele nos vivificou, nós estamos mortos em ofensas e pecados, e no outro tempo nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele nos amou. E aí nós vamos ser salvos pela graça. E graça, é bom sempre lembrar, graça é receber o que não merece. Então nós somos salvos por graça, quer dizer, não é porque nós merecemos, nós estamos recebendo uma salvação que nós não merecemos. Misericórdia é não receber o que merece. E graça é receber o que não merece, então tem uma diferença. E nós somos salvos pela graça.
e depois é por meio de fé. Então é fé. Quando eu creio que Jesus pagou a conta lá na cruz do Calvário e eu aceito o Evangelho, as boas novas, que Jesus pagou a minha conta, eu tenho fé, pela fé eu recebo a salvação de graça. Agora, não é porque é de graça que não custou nada, eu estou recebendo como presente, que eu não mereço, mas ela custou o resgate. Jesus pagou a conta por nós, ele se entregou no nosso lugar para que nós viéssemos receber salvação. Agora eu tenho que receber, eu tenho que aceitar e tenho que crer. E aí no 10 tem uma coisa interessante, no 2:10 diz que nós somos feitura sua. E aqui é interessante que essa palavra aqui, feitura de Deus, é que nós somos uma obra de arte. Deus faz de nós uma obra de arte para fazer coisas agradáveis, boas obras, fazer coisas que glorificam o nome do Senhor. Depois Paulo vai falar sobre um mistério que ele tem a compreensão que na cruz Jesus vem reconciliar ambos os povos. Então havia distância, nós estávamos longe, nós éramos gentios e às vezes a gente não diz o que é gentil. Gentil é aquele que não é judeu, todo que não era judeu era considerado gentil. Então todos os povos que não eram de descendência de Israel eles consideravam gentil. E Jesus é a nossa paz e ele vai fazer de ambos os povos um, e isso ninguém entendia. Tem coisa que os profetas falaram no Velho Testamento que ninguém compreendia, então era um mistério. E aí esse mistério aqui vai ser revelado, que através de Cristo não haveria mais separação. O judeu sempre foi um povo separado, até hoje ele é separado. Mas o que Jesus fez por nós na cruz, ele formou dos dois um só homem, fazendo a paz. Então ele quebra as inimizades. E Paulo no 13 ele vai dizer, olha, vocês viram que no capítulo 13 vai dizer que eu entendi esse mistério, estava oculto, mas vocês compreendem que eu entendo que é formados dois um só corpo, a igreja. Depois no 8 Paulo fala que ele se considera o mínimo dos santos. E ele se diz que deu essa graça, esse presente de anunciar o evangelho entre os gentios. No 4, ele vai falar sobre a unidade da fé, e aqui tem coisas que são interessantes, porque ele se coloca como preso, e ele fala sobre andar como é digno, e aqui é digno, seria uma coisa tu andar de maneira coerente com o evangelho, com o que nós somos chamados. Nós damos um testemunho referente, condizente com aquilo que nós abraçamos, que é o evangelho. Então, muitas vezes não existe na nossa vida um arrependimento, nem a conversão, e o arrependimento literalmente é mudar de ideia, é uma mudança. Não é só arrepender, não é só chorar, não é só sentir a tristeza pelo pecado, mas é mudar de ideia, mudar o pensamento, mudar a forma de ver as coisas e mudar a forma de agir. E ele vai falar aqui sobre coisas que são únicas e que faz do cristianismo e da mensagem do evangelho algo único, que é um só Deus, um só Senhor. Existe uma só fé em Cristo Jesus, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Então existe uma unidade, existe um só corpo, que é a igreja, um só Espírito, que é o Espírito Santo. Existe só uma esperança, que nós vamos ser resgatados. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então são unidades, são coisas únicas e que fazem do evangelho exclusivo. Não é só Cristo, é só um Deus. Não existe vários deuses, não existe vários batismos, não existe vários corpos. É um corpo só, e o corpo é a igreja, é esse corpo que vai ser resgatado por Deus. Depois Paulo vai falar ainda sobre a santificação, e aí ele vai explicar que nós temos que nos despojar do velho homem e nos renovar e nos revestir de novo. Como revestir é como tu colocar uma bata, colocar uma roupa por cima, se revestir e ter uma nova vida.
No capítulo 5 ele vai falar sobre sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele vai começar essa parte das responsabilidades, das exortações, de uma maneira diferente de coisas práticas que nós devemos fazer e viver. Então é sujeitar-se, sujeitando-vos uns aos outros, quer dizer, tendo humildade com temor de Deus, não se exaltando. Ele vai trazer a maneira e ele vai trazer um padrão para o casamento em que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa ao esposo como ao Senhor. E no 6, Paulo vai falar sobre os deveres dos filhos, dos empregados e senhores, e aí ele vai trazer a armadura espiritual do cristão. E aqui é interessante porque ele vai falar, é quase como Paulo está preso, e ele está ali preso a um soldado romano, e aí ele vai usar aquela armadura do soldado romano para dizer qual é a armadura nossa cristã, e aí vai usar o capacete da salvação, vai usar o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, calçando os pés na preparação do Evangelho. Então ele vai colocar quase como uma armadura do soldado que o cristão deve se revestir. Por quê? Porque nós temos uma luta, e essa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, é contra principados, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então existe uma luta e uma batalha espiritual, e para que nós possamos estar firmes e permanecer firmes, nós vamos ter que estar firmados em Cristo, e vamos ter que colocar toda essa armadura usando a verdade, a justiça, a salvação, a certeza de salvação. Nós vamos ter que estar preparados para o Evangelho. Nós temos que estar preparados para pregar o Evangelho. Nós vamos ter que usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós vamos ter que nos defender com o escudo da fé, ter fé no que Jesus fez, porque o diabo vai lançar dardos. Ele vai lançar coisas contra a nossa fé, vai lançar na nossa mente coisas e mentiras que ele lança. E nós vamos ter que estar firme na fé com Deus. E é interessante que esse escudo aqui, era um escudo romano, ele tinha 1,30 m por 50 centímetros, e ele era constituído ele tinha uma parte de pano ou pele de animais, e ele era bem feito, ele era bem articulado, porque muitas vezes se jogavam dardos ou flechas com fogo, então eles molhavam para que aqueles dardos não viessem a fazer pegar fogo, a incendiar o arraial deles. Então eles molhavam os escudos, muitas vezes para se livrar, para não ter essa do escudo pegar fogo, porque muito escudo era de madeira. Então eles se cuidavam, tinham muita proteção. E é interessante também que esses escudos eles não eram usados somente para proteção individual. Quando eles se juntavam, eles faziam a parede, eles se uniam um ao outro, e aí eles formavam um bloco. Então existe uma proteção tanto minha como do meu irmão, da igreja como um todo. Então são coisas interessantes que Paulo ele vai trazendo, e ele vai trazer sempre a oração como uma fonte preciosa de que nós vamos a buscar poder. Então essa é a epístola aos Efésios, e ela traz bastante coisas, é uma mensagem poderosa e que pode realmente fazer diferença na nossa vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é bendita, santa, e que fala aos nossos corações. Nós te agradecemos pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, por essa redenção, por esse resgate que veio da nossa vida. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Graça e paz da Pai Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.